Olá, gente peregrina! Olá, gente membrezina! Vídeo onzimo. Esse é o 11º vídeo que eu gravo de máscara, sem contar as lives, né? As lives. Então você tem aqui em cima a animaçãozinha que eu fiz para que você se sensibilize. Que fofo! E aí tenha paciência e me desculpa esse transtorno de ter que falar com vocês de máscara. Um peregrino disse assim, professor, eu pedi observações sobre os vídeos, né? Eu acho que o senhor tinha que falar para a câmera para olhar a gente no olho. Não dá não, não dá para olhar para a câmera. Primeiro que a câmera fica ali em cima, então eu ia ficar assim, ó. Ó. Pense bem como é que eu ia ter que ficar com a cabeça se eu ficar olhando para a câmera ali. Já ia ficar ridículo. Olha a troça amarela aparecendo. E segundo que eu tenho que ficar olhando para um monte de troço. Isso aqui não é tipo esses canais de luxo que a pessoa só entra com a fala. Aí você tem três, quatro profissional na frente, um que fica filmando, uma câmera, outra ali, aí o cara faz a posinha para cá, faz a posinha para lá, e tem funcionário trabalhando pro cara. Não! Isso aqui é eu sozinho lascado. Não tem condição de fazer isso. E confesso, eu acho artificial. Eu acho artificial. Quando eu me deparo com um canal desse, eu não dou muito bola, não dou muito valor, porque muita preocupação com firula é tentando imitar televisão. Mas aqui tem a ver com isso. Eu falo olhando para o meu olho. Eu estou sempre olhando para o meu olho ali na tela. Então não vai parecer que eu estou olhando para o seu olho, mas se o tom da minha fala não soa aos seus ouvidos como olho no olho, não é um olho no olho que vai resolver, porque tem gente que olha você no olho enquanto te esfaqueia o baço. Então, isso não dá para fazer não, tá? Eu não vou conseguir. A não ser se a câmera ficasse no meio da tela, mas aí eu vou ficar enxergando a tela, né? Quem sabe um dia eles façam um monitor com um pixel que é uma câmera, você nem vê o pixel. Mas se você imagina essa tecnologia, o estrago que não vai fazer nos hotéis, nos Airbnb da vida, em que você não vê câmera nenhuma, porque a câmera é um pixel e você tá lá nas suas intimidades e o pixel filmando você de bunda para cima. Imagine. Então, não, por enquanto não dá não, tá? Mas o resto eu continuo pedindo o retorno de vocês. Melhorou a qualidade? Se você olha os vídeos de 2022, tadinho, dá pena, né, do canal. Muito ruimzinho a imagem. O de 2023 deu uma melhoradinha, né? Mas ainda você percebe ali que era transição. E agora eu confesso, não tem como melhorar mais não. Se você disser, não tá bom, eu vou dizer, então vai lá pro canal do Engomadinho lá, porque não tem nada mais para eu fazer aqui não, porque já é o equipamento que dá para pagar. O resto daqui seria profissional, né? Profissional mesmo. Você gastar 100 mil reais em equipamento. Tem câmera aí que é 60 mil reais. Então, continuo aguardando que vocês façam comentários sobre a qualidade dos vídeos. Eu já anunciei, mas só vou trocar quando transferir a tenda para o outro cômodo, eu vou trocar o jogo de iluminação. Vou fazer um jogo de iluminação específico lá para o outro cômodo. Aliás, até agora você vai assistir esse vídeo aqui. Sábado é 28? 28, né? 28 à noite. Então você tem mais 2, 3 dias para fazer contribuição para o escritório novo da tenda lá no Apoia-se. Porque estamos em campanha de arrecadação de fundos para transferência da tenda lá para o outro cômodo. E lá eu vou adquirir um jogo novo de iluminação, vai melhorar ainda mais um pouquinho a imagem. Por enquanto estamos no limite, agora está na hora de arrumar o burro. O burro está de focinheira, inclusive, para, quem sabe, sair alguma coisa melhor do outro lado. Muito bem. Sábado à noite, vamos dar uma pausa na playlist A Bíblia Toda Verso a Verso, para não enjoar o pessoal demais. Vamos para reagindo a peregrinos, atendendo a pedidos. Eu só decido o que vai virar quando eu termino o vídeo, né? Porque você tem comentários, esse, por exemplo, é um comentário longo que eu vou atender aqui, que é tanto a pessoa falando, aí eu reajo, mas no final ela mete um ponto de interrogação, então ela fez uma pergunta. São híbridos, né?
Quando não é híbrido, é assim: a pessoa escreve 2 linhas fazendo uma pergunta, então é respondendo a pedidos, atendendo a pedidos. Ou então ela escreve 1, 2, 3, 4 linhas, mas desabafa, não faz pergunta nenhuma. Aí é reagindo. Agora, quando é as duas coisas, né? A pessoa escreve um monte de coisa e no final mete um ponto de interrogação, aí é o quê? É atendendo a pedidos ou é reagindo? Aí eu decido em conformidade com o andamento do vídeo, porque eu não faço roteiro, não tenho estratégia prévia. Eu pego o texto e reajo nua e cruamente a ele, à medida que o ser do comentário se encontra com o ser do comentador. Então, só no final que eu vou saber o que eu fiz. Aí eu decido se eu vou tratar como um reagindo ou como um atendendo. Mas você já sabe, porque na capa do vídeo já estava decidido, porque a capa é feita no final. Então, vamos lá? Um reagindo ou um atendendo. Aí está um longo comentário do Rodrigo Santana. Ele deixou isso na live de número 50. A live é muito velha, né? A gente está na live 270, essa live é 50. Então é meses atrás. Mas o comentário não é tão velho assim. O comentário é recente. Ele assistiu recentemente a live e deixou esse comentário, que é comentário não de alguém que tem opinião sem saber do que está falando, é alguém que tem conhecimento mais do que superficial na área que ele vai mencionar. Então é um tipo de reação que me exige bastante, né? Eu preciso que as minhas hemácias se dirijam com urgência para o topo da cabeça, porque vai sair fumaça para reagir a isso aí. Então vamos lá? Professor Oswaldo, eu sempre faço assim: eu leio tudo e depois eu volto e faço comentários. Professor Oswaldo, em resposta à pergunta da Suzy Vale... Aí, Suzy, você foi eternizada. Em resposta à pergunta da Suzy Vale, a partir de 3 horas e 18 minutos, quem era esse doido desse necromante que fazia live de 3 horas e 18 minutos? Essa aí provavelmente tem 4 horas. Então, essa marcação de horário aí está nessa live, 50. A exegese se utiliza da semiótica e da semântica da língua de origem para trazer a intenção do texto? Foi a pergunta da Suzy. Você diz que os caras, os semioticistas, falam mal da exegese. No campo da semiótica de língua francesa, a que conheço um pouco mais, a noção de intuição do autor é recusada, dizendo alguns até que é um conceito ingênuo. Contudo, assistindo aos seus vídeos, comecei a pensar que isso pode ser uma limitação epistemológica, ou não saber o que fazer com isso, dessa metodologia. A respeito da morte do autor, o professor Sérgio Bellet, no texto A Morte do Autor, um retorno à cena do crime, que você cita num de seus artigos, explica que a proposta de Roland Barthes era questionar radicalmente toda e qualquer origem em função do entendimento do texto enquanto espaço não unificado de dispersão e disseminação de significados fora de controle. Um texto passa, portanto, a ser visto como um intertexto que nenhum autor pode controlar, porque cada significado alude não a um ou mais sentidos específicos, ou seja, a uma pluralidade controlável de significados, mas há uma multiplicidade sem limites porque desprovida de centro ou origem. Com essa vertente de semiótica é proposta a explicitar, sob forma de construção conceitual, as condições da apreensão e da produção do sentido, Greymar e Cortet, e, com efeito, descrever e explicar o que o texto diz e como ele faz para dizer o que diz, sendo esse seu objeto de análise. O texto seria a única realidade material passível de análise. O autor, reformulado como ator da enunciação, só seria apreensível enquanto um efeito de individualidade.
Do ponto de vista da produção do discurso, pode-se distinguir o sujeito da enunciação, que é um actante implícito, logicamente pressuposto pelo enunciado, do ator da enunciação. Neste último caso, o ator será, digamos, Baudelaire, enquanto se define pela totalidade de seus discursos. De novo, citando Grémar e Cortet. A partir das marcas do enunciado, isso é, as projeções da pessoa, do tempo, do espaço, preenchidas de temas e figuras, seria possível, então, recompor o produtor do discurso. Mas eu acho que tem algo estranho. Tentando expor o problema, gostaria de fazer algumas perguntas. Poderia indicar os textos que leu em que semioticistas atacam a proposta da exegese de lidar com o autor como uma categoria pertinente à análise? O que o professor acha dessa abordagem que mencionei? Está na mesma linha que a do Roland Barthes e, como já comentou algumas vezes, do Humberto Eco? E quando não há uma totalidade de textos para apontar um autor, sendo autor de um único texto, qual o procedimento adequado? Agradeço muitíssimo pela atenção do professor e finalmente me tornei membro da tenda. Bem, Rodrigo Santana, é um desafio um tanto quanto monstruoso o seu comentário. Eu não sei nem se era o aperitivo para um sábado à noite. Talvez eu devesse deixar isso para uma terça-feira. Mas não, vai ficar no sábado mesmo, porque essa é uma questão fundamental para quem se mete com Bíblia. E você me dá a oportunidade de resolver um monte de problema que muitos semioticistas criam inadequadamente, indevidamente, porque fazem recortes reducionistas e reduzem o mundo ao recorte deles. Espero esclarecer esse meu comentário à medida que comente o seu, que de fato é atendendo a pedidos, porque você faz uma longa exposição, mas no final você assenta muito positivamente questões muito claras, precisas. Então vamos lá. Você diz que reage à pergunta da Suzy, mas na verdade você reage à minha resposta à pergunta da Suzy. Os semioticistas falam mal da exegese. De modo geral, sim. E eu não vou aprofundar isso porque você faz uma pergunta sobre textos que eu li abaixo. E então eu vou deixar para discutir isso naquele momento ali, tá? Mas eu vou enfrentar isso aí. Os semioticistas falam mal da exegese. No campo da semiótica de linha francesa, a que conheço um pouco mais, a noção de intuição do autor é recusada, dizendo alguns até que é um conceito ingênuo. Tá, eu compreendo essa sua observação, mas eu não sei se você está sendo exclusivista no sentido de manter semiótica como semiótica. Eu não sou assim tão radical. Quando eu falo de semiótica, eu estou falando de um campo bastante amplo e eu incluiria aí a análise do discurso. Posso ter cometido aqui uma heresia para preciosistas, né? Mas quando eu penso na França, eu penso basicamente na análise do discurso. E a análise do discurso, salvo engano, Manguenot, esse pessoal, é uma tentativa de, sem ser assim muito explícito, Schleiermacher, intenção do autor, de tentar recuperar o sujeito vivo por trás do papel, né? Quando você transforma papel em discurso, se você tiver 3 neurônios à toa, você vai ver que discurso é coisa de gente, né? Então, a análise do discurso francesa traz de volta uma preocupação, se eficiente, se não, se precisa, se não. É irrelevante nesse contexto aqui, mas uma preocupação em trazer de volta o sujeito que mataram, né? Afinal de contas, texto não é fungo. Texto não se
organiza por um processo de auto-organização. Texto nenhum, né? Agora, se você está fazendo referência a algum mundo bem hermético e restrito, 3 alunos em sala de aula, de semiótica mesmo, que não se contamina, tem que. É semiótica, chama de semiótica, não fale de análise do discurso. Aí, sim. Aí o pessoal vai dizer, para ser gentil, que é ingenuidade. Na verdade, eles estão chamando a pessoa de burra. Você é um burro. E aí, para não chamar de burro, fala que é um conceito ingênuo, porque a pessoa é ignorante, não estudou direito, ainda está no ensino médio. Mas eu retrucaria dizendo que na França tem muita gente boa, com saudade de carne, sangue e osso, cansado de celulose. Aí você diz, contudo, assistindo aos seus vídeos, comecei a pensar que isso pode ser uma limitação epistemológica ou não saber o que fazer com isso, dessa metodologia. Bem, eu não sei se é uma limitação epistemológica. Não vou ser leviano nesse campo. Pode ser. O sujeito pode ser ruim, epistemologicamente falando. Mas eu acho que a questão não é essa. A questão, para mim, é o recorte do objeto. Vamos lá. Texto evoca papel com signo. Falando de escrita, antes que venha aqui uma besta quadrada, seu imbecil, texto é qualquer coisa, uma imagem, eu sei, ou sua cavalgadura. Mas nós estamos falando de texto escrito. Então, texto é celulose com signo. E você pode simplesmente, é legítimo, não é um equívoco. Eu quero fazer referência ao texto, à funcionalidade do texto em si, sem trazer para discussão o autor. Mas o cara pode fazer isso? Pode, claro que pode. Se não fizer isso, não vai fazer nem exegese direito. Porque tudo é uma questão do objeto. Só há lucidez epistemológica quando há precisão no objeto. Todo mundo que tratar o seu objeto como o texto cai num problema sério, que é não tem sentido. Texto não tem sentido. Texto é um acúmulo de signos. E se você não trouxer quem escolheu o signo que pôs ali, não me venha dizer que tem sentido, porque aí o ingênuo é você. O texto é polissêmico e infinitamente polissêmico. Então, se você recortou, confessou ao público, atenção, público, estou lidando com este pedaço de papel, sem começo e sem fim. Nós vamos nos presentificar nesse objeto e vamos falar dele. Bem, não tem que falar de intenção de autor. Que autor? O autor não está ali. Então não é um problema epistemológico. É correto você dizer, se você é um semioticista, reducionista, e reducionista aqui não é uma crítica, é uma precisão. Ele reduz o trabalho semiótico dele à biblioteca de signos plasmada naquele papel. Ele vai ter que lidar com esse objeto enquanto tal. Se no meio do caminho dele ele fala de cultura, bem, aí eu já vou mandar tomar vergonha nas fuças. Eu já tive contato com pseudo-semioticista, né? O Brasil está cheio de gente confusa. Que o sujeito gastava 40 minutos para assassinar o autor, o que era alfinetada na exegese o tempo todo. A palestra é sobre semiótica, mas ele falava método histórico crítico 300 vezes só para destruir o método histórico crítico, um infantil, uma criança. Aí depois que ele convencia todo mundo que não tem autor, é só o texto, ele me vinha com cultura. Peraí, tem cérebro? Essa pessoa tem cérebro? Não tem.
Não tem. Não, aí isso não é sério, não é honesto, não é inteligente, para não dizer que é uma coisa burra. Quando você faz o recorte e situa o texto dentro das 4 linhas do papel, não tem autor, não tem cultura, não tem nada. Você tem que lidar cientificamente com o efeito que produz, e produz nos leitores, obviamente, esse acúmulo de signos preso dentro de 4 linhas de celulose, sem nenhum critério que estabeleça o seu sentido. Polissemia. Eu também já discuti, nesse caso foi numa conferência, discuti com um professor que pensava assim, o texto é polissêmico, mas queria que o texto tivesse sentidos limitados na cabeça dele. No final da conta, ele vai dizer para o aluno que o aluno está errado porque ele tem diploma e o aluno não tem. Porque se você cortou relações entre o pedaço de papel e o mundo anterior a ele, o mundo fora dele, qual é o critério que você vai usar para dizer que tem limite do sentido? A sua cabeça tonta. A sua cabeça ideológica. Bobagem. Então, é honesto quando você reduz o sentido do texto às 4 linhas sem referência ao autor, mas aí você não pode mais falar de sentido. Você não pode mais tratar o texto como agente. O texto é um objeto passivo. São os leitores que vão aurir dali infinitas leituras. Não cada leitor lê infinitamente. Cada leitor vai atualizar aquilo. Então, um conjunto infinito de leitores atualizaria infinitamente aquele texto, mas cada um só vai ler uma coisa. Então, nesse caso, está certo, não é uma limitação epistemológica. Eu consegui me expressar? Se você isolar o texto do seu ambiente de produção, você tem que cortar relações com um controlador de sentido, porque não existe mais. Então, não é uma limitação. O problema é você fazer isso e passar a se expressar publicamente como se isso fosse a única coisa possível a ser feita com o texto. Aí é coisa de um idiota completo. Você quer cortar o texto do seu ambiente de produção? Quero. Legítimo. Faça. Agora vamos ver se você vai fazer direito. Eu nunca vi, ao vivo, no Brasil, ninguém que postula esse pressuposto fazer o trabalho sério. Nunca vi. Dá 10 minutos pro sujeito e vem ele falar de cultura, história. Cultura, história, meus ovos, sua besta. Se o texto está fechado dentro dele, não me fale de período do Novo Testamento. Aí esse pessoal tem problema epistemológico, não sabe operar, não sabe trabalhar, só fala besteira. Mas se você vai reduzir o texto a ele mesmo, não é uma limitação epistemológica, pode ser depois uma limitação profissional, porque você não sabe o que vai fazer com aquilo, né? O cachorro que corre atrás do carro, o carro para e você não sabe o que fazer. No fundo, é gente que quer falar mal da exegese, mas não sabe fazer semiótica. Então, é legítimo que o semioticista isole o texto do seu mundo de produção, mas aí é legítimo que eu exija dele coerência no tratamento desse objeto. E se ele disser que essa é a única forma de se tratar um texto, eu vou dizer, é como se você fosse dentista e proctologista não fosse necessário, né? É uma bobagem. Ou como se você fosse dentista e só trata cárie, não faz ponte. Entende? Coisas nesse sentido assim. Aí você vai avançando. A respeito da morte do autor, o professor Sérgio Belém, no texto A Morte do Autor, um retorno à cena do crime, que você cita num de seus artigos, explica que a proposta de Roland Barthes era questionar radicalmente toda e qualquer origem em função do entendimento do texto enquanto espaço não unificado de dispersão e disseminação de significados fora de controle. Um texto passa, portanto, a ser visto como um intertexto que nenhum autor pode controlar,
porque cada significado alude não a um ou mais sentidos específicos, ou seja, uma pluralidade controlável de significados, mas a uma multiplicidade sem limites, porque desprovida de centro ou origem. Bem, eu não sei se uma coisa está relacionada à outra. A morte do autor tem a ver, pelo menos em Roland Barthes, com o fato de que lida com literatura. Não com documento político, não com documento histórico. Eu duvido que se você pegar a escritura do apartamento do Roland Barthes e dizer que a casa é sua, ele não vai dizer, não é minha, está aqui no documento. Como assim? O documento não diz nada, o documento é polissêmico. Quando está escrito Roland Barthes, eu vou ler Oswaldo, a casa é minha. É idiotice. Não a tese da morte do autor. A idiotice, e o Brasil está cheio de idiotas nesse campo, cheio. Você se apropriar de um axioma, de um campo específico de tratamento do texto, generalizando isso, é coisa de idiota. No caso da literatura, é um procedimento adequado. Você citou Humberto Eco, eu gosto muito de Humberto Eco como romancista. Você pega O Nome da Rosa. Você pode ler O Nome da Rosa esquecendo de Humberto Eco. É irrelevante. O Tiririca podia ter escrito aquilo. Quem é Humberto Eco não interessa para O Nome da Rosa, caso você vá fazer fruição estética da literatura, do romance. Que é assim que 99% das pessoas leem. O autor está morto. Não interessa quem é Humberto Eco, o que ele pense. Ele, por exemplo, pensava da internet que só tinha idiota, né? Era o que Humberto Eco pensava da internet. Ou seja, ele escrevia os livros dele para os gênios, né? Não para os idiotas da internet. Então não interessa o pensamento que ele tem, interessa a fruição da obra. Magnífica, adorável. Perto do texto, o filme é uma porcaria. O livro é magnífico. Mas significa que essa é a única forma de ler o texto? Não. E eu duvido que o Roland Barthes estivesse dizendo isso. Roland Barthes não tem culpa de um monte de idiota pegar o que ele disse num recorte de tratamento de texto e aplicar tudo. Besta quem faz. Agora, se você diz, não, quem escreveu isso aí foi o Humberto Eco, vamos ver o que ele quis dizer. Cara, ele escreveu um romance. Você lê o romance e pronto, curte. Agora, eu posso ler O Nome da Rosa de modo diferente? Posso. Eu não vou me aproximar como um fruidor estético de uma literatura para entretenimento cultural. E eu quero saber o que nesse texto está preso intencionalmente a um programa de erudição de Humberto Eco. Posso fazer isso? Posso, tem que ter competência, né? O bom de você dizer que o autor está morto é que você fala porcaria que você quiser e tá cheio de gente falando porcaria. Lixo. Porque não tem competência e como o autor está morto, você pode falar bobagem que foi, os alunos, ei, que lindo, que maravilhoso. Lixo puro. Então, para você ler O Nome da Rosa e achar lindo, você não precisa ter competência. Basta ler e se divertir. Agora, para você investigar heuristicamente o texto do manuscrito O Nome da Rosa, atrás dos influxos de erudição de Humberto Eco, atrás da pesquisa que ele fez para escrever, compreensão do que ele pretendia com cada momento da narrativa, isso não é mais literatura. Não é mais literatura. Isso é exegese. E o autor está vivo. Então o problema, Rodrigo, o problema é quando as pessoas confusas, e tem duas palavras para o século XX, hipocrisia e confusão. O século XX é o século da confusão epistemológica e o século da hipocrisia política. Pessoas confusas leem lá um negócio que ele não entende lhufa do que leu e sai aplicando aquilo. Não pode. Então, em certo sentido, o autor está morto. Se o autor está morto, o texto é polissêmico. Porque esse longo parágrafo aí pode ser reduzido numa frase. O texto é polissêmico, infinitamente polissêmico. Ninguém controla. E o autor não controla e o leitor não controla. Agora, quando você, de fato, não está pensando no texto, você está pensando no escritor do texto,
Que pesquisa Humberto Eco fez para escrever isso? O seu objeto não é mais o texto. O seu objeto é um período da história que é marcado pelo escritor. Se você tirar o escritor, você é uma besta completa. Eu me deparei com muita besta na minha vida. Aí você finge que o cara não é besta, né? Mas é uma besta. O autor, o contexto vivencial dele e a obra que ele produziu. Na exegese, quem disser que o objeto da exegese é um texto é idiota. Se o objeto é o texto, não é exegese, é semiótica. Aí você vai ver como é que tem gente confusa no mundo. Se é exegese, o objeto não é o texto, o objeto é o momento total de produção do texto, o autor, a sua circunstância histórica, e aqui a gente pode desdobrar, os ouvintes, os destinatários, o interesse, a cosmovisão, está tudo dentro disso, a circunstância vivencial. A autor aqui é porque ele é que produz o sentido do texto. Então, a função de você dizer, quando você olha para um texto como um pedaço do passado que sobreviveu, quando você diz o autor, é porque cada palavra no texto só tem um único significado. O que o autor disse. Acabou! Acabou! Não tem polissemia, não tem eu leio como eu quiser, vá pro raio que te parta. Você lê como quiser na leitura estética. Na exegese, não. Ou você é escravo ou você é uma besta. É o autor. O que o autor disse, você tem que tratar como o sentido da palavra. O problema é o que o autor disse. Então, o que ele disse é função do contexto dele, cosmovisão, ideologia, época, lugar, destinatário. O destinatário é tão importante quanto o escritor. E o texto, que é a produção, que é o que sobreviveu, que chegou até nós. Por isso, a minha metodologia, não sei se o Carlo Ginzburg aprovaria, também não pedi licença para ele, se diz indiciária, porque o texto, para mim, não é meu objeto de trabalho. É o indício do meu objeto de trabalho. O meu objeto de trabalho é o momento em que o texto foi produzido pela ideologia do autor. Para mim, é Schleiermacher. Acabou. Ah, então você está dizendo que um texto não é polissêmico. Então você não entendeu nada que eu falei até agora. Tudo depende do recorte do objeto. Se você vai recortar só o texto, então fique só no texto. Não me venha falar de cultura, não me venha falar de história. Ó, confusos do Brasil, dando aula e falando asneira. Se o seu divertimento, a sua droga é o texto dentro das 4 linhas, na sua aula não pode aparecer a palavra história, cultura, autor, nada. Agora, quem falou que você só é obrigado a fazer esse recorte? O meu recorte é histórico. Me interessa o momento em que o texto foi produzido, porque me interessa, Schleiermacher, a intenção de quem produziu aquele texto. O que ele quis dizer com aquilo? Me interessa a fala. Por isso o nome do meu canal, Necromante. O cara tá morto, eu tô brincando de fazer o cara falar. As condições de demonstração disso são outra questão, não vou discutir isso aqui. Eu só estou discutindo. Não converse, não discuta com gente confusa. 99% da discussão sobre texto é de gente confusa, porque não fez acordo sobre qual é o recorte específico. No meu caso, o recorte não é o texto é um indício, uma sobrevivência de um evento que é o que me interessa. O meu primeiro site chamava Ouvir o Evento. Eu não sou um doido que cada ano, numa novidade da academia, inventa de escrever artigo falando asneira. Eu venho fazendo a mesma coisa há 30 anos. Ouvir o evento, exegese, indiciária. Me interessa o que o cara disse. O problema é que os interesses são pegar o texto para fazer do mundo um mundo melhor, como se com Bíblia você conseguisse produzir alguma coisa que prestasse no mundo. Então os camaradas não querem saber o que o autor dizia, porque o autor é xenófobo, o autor é racista, o autor bíblico, na sua esmagadora maioria, é uma bosta de gente. É um indigente ético. É uma falência política.
Então, se o sujeito usar o sentido do texto, como é que ele vai brincar de palavra de Deus progressista? Então tem que inventar essas porcarias de semiótica para abrir mão do autor, mas depois usa cultura para enfiar lá as bobagens progressistas da cabeça dele. Aí confunde semiótica com exegese, com política, com pregação, com diabo a quatro. Então a chave para entrar nessa confusão, que é confusão porque as pessoas são confusas, é ter clareza quanto ao recorte. Se o texto é só o texto, então você tem que tratar de um jeito. Se o texto para você é sobrevivência de um acontecimento histórico, então você tem que tratar esse acontecimento histórico. O momento da produção dele. Pronto. E como é que tem que ler o texto? Não tem que ler o texto, você lê do jeito que quiser, você que decide o recorte. O que você quer saber? O que o autor disse? Você não vai fazer semiótica. Se você quer saber o que o autor disse, a sua pergunta já jogou semiótica para o lixo, vai lá para a exegese. Eu não quero saber o que o autor disse, eu quero compreender a funcionalidade em si de um texto. É semiótica. Apesar de que semiótica não é uma coisa só, né? Você pega Peirce, por exemplo, já vai ter dor de cabeça para muitos semioticistas, né? Mas então tá isso aí. Aí depois você faz então uma série de citações, aí vai lá, com essa vertente de semiótica, a proposta é explicitar, sob forma de construção conceitual, as condições da apreensão e da produção de sentido. Bem, já não sei se o cara está ficando no texto. Porque a apreensão envolve leitor. Então você mata o autor, mas não mata o leitor? Isso é semiótica? Não, mas não tem sentido se o cara não lê, mas tem texto se alguém não escrever? Então, quando você traz para a discussão, como você diz ali, ó, as condições da apreensão e da produção do sentido, você não está estudando o texto mais não, meu amigo. Você está estudando psicologia hermenêutica. Não o texto. Até nisso a confusão. Ou seja, você mata o autor, mas aí o seu objeto é o texto. Texto, meus ovos. O seu objeto de pesquisa é o leitor. A leitura, não o texto. Tá vendo como é confuso? Só há duas coisas que você não pode suspender nunca. É o autor e o leitor. Aí quando você mencionar Humberto Eco, eu vou comentar porque eu acho que Humberto Eco falou bobagem nesse campo. Então, condições de apreensão e produção de sentido, primeiro, não tem apreensão de sentido nenhum, porque o texto não tem sentido. Não tem sentido lá no texto para o leitor apreender. Então é produção de sentido. Se o seu recorte é semiótico. Agora, se você traz o autor de volta e abre o escopo, o seu objeto é o autor, o mundo dele, o texto que ele produziu, então é apreensão de sentido, porque você quer aprender no meio daquele palheiro que é a polissemia do texto, porque você decidir exegese não faz o texto não ser polissêmico, o texto continua sendo polissêmico, o sentido que o autor colocou lá. Então é apreensão. Veja que uma pessoa consegue falar de apreensão e produção de sentido na mesma frase. Não existe isso. Ou você apreende ou você produz. Ou então você vai cair naquela idiotice do livrinho Hermenêutica Bíblica do Croato, dizendo não existe exegese, só exegese. O camarada, para falar isso, perdeu completamente a sanidade. Quem acredita nisso não escreve livro. Veja, se você diz que não tem como você entender o que um autor diz, só tem como você usar as palavras de acordo com o seu mundo, para que você escreve o livro? Pagar dinheiro? É isso? Croato queria enfiar dinheiro no bolso? Agora, quando ele virou professor de fenomenologia, ele voltou a acreditar em exegese. Aí não é sério. Aí não é sério. As coisas valem de acordo com o seu propósito? Ah, isso não é sério, não posso respeitar. Fico feliz que Croato tenha deixado a imbecilidade da década de 80 e morreu fazendo fenomenologia sendo sério. Então tem gente que diz, não tem apreensão de sentido, só produção de sentido. É uma besta. Aí quem diz, você produz e aprende junto. Não, aí é confusão.
Se é semiótica, é só produção. Se vai apreender, você tem que pressupor que tem sentido lá dentro. Para ter sentido lá dentro, então alguém colocou. Se você ressuscitou o autor. É muita confusão, Rodrigo. É muita confusão. Não adianta ficar lendo o livro, não. Não adianta ficar citando parágrafo, porque os próprios parágrafos são confusos. E se você não tiver desconfusionado a sua cabeça, você vai pegar parágrafo confuso e não vai se dar conta de que está diante de uma confusão. E com efeito de escrever e explicar o que o texto diz, o texto não diz nada. O texto não diz nada. Veja, como é que a pessoa pode usar a palavra polissêmico e o texto diz ao mesmo tempo? O texto não diz bosta nenhuma. Quem diz é o autor, quem entende é o leitor, e o texto é uma plataforma polissêmica de signos. O texto não diz nada. Então, como é que a exegese diz que o texto diz? Não, a exegese diz que o autor disse. Ela pode estar errada do ponto de vista de ter encontrado o sentido que o autor colocou no texto. Mas epistemologicamente não tem confusão. No resto eu só vejo confusão. Aí mais uma, né? Ou é polissêmico ou o texto diz. Não, é o leitor que faz o texto dizer, ou o autor faz o texto dizer. Decide, não tem texto. Texto não é agente. Texto não tem consciência. Texto não fala. Texto não sabe. Continua. O autor reformulado como ator da enunciação só seria apreensível enquanto um efeito de individualidade. Mas é necessário, né? Primeiro que essa discussão para a semiótica é besta. A semiótica não é semiótica porque o autor está morto. Quem disser isso é um imbecil, vou repetir. A semiótica é uma decisão procedimental epistemológica. Eu quero lidar com um texto fora da relação com o autor. Ponto. Não precisa transformar a metáfora do Barthes, que é metáfora. Ele não quis dizer que Humberto Eco estava morto. Jô Soares está morto. O autor está morto é uma metáfora. Significa que você não precisa conhecer quem escreveu para fruir esteticamente a literatura. Mas quando você decide lidar o texto independentemente do seu campo de produção, pronto, automaticamente o autor está alijado. Se o autor está alijado, você não tem que ficar explicando por que o autor está alijado. Você diz, não está aqui porque não me interessa o autor. A gente quer ler sem interesse e interferência do autor. Acabou. Todo o resto da discussão é inútil, é tola, não serve para nada. Porque a única justificativa da semiótica é a decisão do semioticista, chame como quiser, de fazer o recorte. Não me interessa esse recorte. Por que eu quero ficar me masturbando com polissemia? Acho inútil, perda de tempo, serve para nada. Eu quero saber o que o autor disse. Também não serve para nada para os outros. Serve para eu descobrir o que ele disse. Pelo menos isso, né? Então, bobagem. Tá cheio de bobagem aí. Do ponto de vista da produção do discurso, bem, só dá para você falar produção do discurso se você for para análise do discurso, que não é semiótica, ou para exegese. Decide. Se a gente está falando de semiótica, análise do discurso, porque texto não é discurso. Texto é um objeto polissêmico, como é que eu chamava? Texto, na minha definição, é um suporte sígnico polissêmico. Texto é isso, é um suporte sígnico polissêmico. Acabou, não tem ator de enunciação nenhuma aí, porque não tem ator aí dentro. Cada um vai ler do jeito que quiser. Agora, se você tentar recompor quem produziu aquilo, aí é outra história. Agora, você também pode simplesmente ficar brincando com a narrativa, né? Na narrativa, quem é o narrador, que é uma abstração, quem é o personagem, que é outra abstração, mas aí é um jeito que você vai ler. Não? As pessoas não precisam ler desse jeito, né? Cada um lê do jeito que quiser, já que se rompeu com a estratégia do escritor. Neste último caso, o ator será, digamos, Baudelaire, enquanto se define pela totalidade de seu discurso. Bem, isso só vai funcionar para exegese ou para análise do discurso, não para semiótica. A partir das marcas no enunciado, isto é, as projeções da pessoa, do tempo, do espaço, preenchidas de temas e figuras, seria possível, então, recompor o produtor do discurso. Exato. Mas só
se você tiver interesse nisso. É você, como leitor ativo, atrás disso. E por que você precisa ir atrás disso? Uma única explicação, porque você quer. Não é obrigado. Você pode ler o texto do jeito que você quiser. A única exigência é coerência depois. Escolhe e depois seja coerente com a sua escolha. O meu problema não é a escolha das pessoas. Semiótica? Semiótica. Análise do discurso? Análise do discurso. Exegese? Exegese. Agora vamos ver se é semiótica mesmo. Quase nunca eu vi alguém se apresentar como proponente de uma leitura semiótica e aquilo ser semiótica de fato. Aquilo é um conjunto confuso de expressões orais para a plateia. Tentando expor o problema, eu gostaria de fazer algumas perguntas. Poderia indicar os textos que Lewin, semioticistas, atacam a proposta? Não, esses ataques eu não li basicamente em textos. Eu coordenei, fui professor por 12 anos, de 2011 a 2023. Coordenei o mestrado em Ciências das Religiões por 9 anos, 2014 a 2023, e o doutorado em 3 anos. E frequentei os espaços que lidam com Bíblia no Brasil. Todo o meu universo de discussão sobre isso tem a ver com os espaços de Bíblia. Nunca frequentei um único espaço da literatura. Nada que eu disser pode ser apropriado pelo campo de discussão acadêmica sobre literatura no Brasil. O que eu discuto sobre literatura é o que se fala no mundo bíblico, porque no mundo bíblico se transformou a Bíblia em literatura, o que para mim é uma idiotice completa. A não ser que você leve a sério o que você está fazendo. Mas nunca encontrei ninguém que levasse a sério, porque transforma em literatura e vem falar de cultura. Aí já está falando besteira. Não sabe o que está fazendo. É no exercício profissional, nas publicações, nas conferências, nas palestras e até nas conversas de bastidores, que o movimento semiótico literário lidado com Bíblia no Brasil despreza a exegese com chacota, com desprezo. E como você não entra na patota, você é tratado como se fosse uma aberração. Se você faz a sua exegese, mas não implica com a confusão deles, aí você simplesmente é largado lá no canto. Você não existe. Mas se além de você fazer exegese, não querer entrar no bonde de vamos fazer semiótica e literatura, você está o tempo todo apontando para a confusão que eles fazem, aí você se torna uma pessoa não grata. Então, não é tanto texto. Agora, eu poderia citar, leia Hermenêutica Bíblica do Croato, livrinho de 84, ele vai acabar. Primeiro, o Barth acaba com o autor, e aí o Croato acaba com a exegese. Não existe, está escrito, não existe exegese, só exegese. O Barth tem razão em dizer o que ele diz dentro do recorte ao qual ele pronuncia aquela fala dele, é a literatura, o campo da literatura. Agora, o Croato falou uma idiotice, e mais idiotice do que ele é aqueles que leem isso e não se dão conta da idiotice. E eu conheci gente que não se deu conta da idiotice. O que o professor acha dessa abordagem que mencionei? Bem, não ficou muito claro, né? Eu só recuperaria o finalzinho, a partir das marcas do enunciado. Mas eu não vou usar as categorias da semiótica para fazer exegese. Eu peguei Carlo Ginzburg. Sinais, raízes do paradigma indiciário. Eu trato a exegese como a ciência forense. Na ciência forense, você tem ali um crime. Para você entender o crime, você tem que reconstruir o criminoso, a razão do crime. O corpo morto é um indício, uma sobrevivência de um acontecimento do passado que você não tem diante de você. Você tem que reconstruir o passado para entender o crime. Mesma coisa exegese. Mesma coisa arqueologia. A arqueologia você desenterra um pedaço de caco velho lá e tem que reconstruir o tempo, a cultura, para que aquilo servia. Então são ciências indiciárias, porque o objeto não está presente. O que deixa claro que o texto não é o objeto. Você vai conversar com 99 em 100 exegetas, ditos exegetas no Brasil, eles vão dizer que trabalham com texto. Aí você lê o texto dele e vai ver a confusão que é. Ele não sabe o que ele está fazendo. Não tem noção concreta da ação dele, da atividade dele.
A exegese não lida com texto. Assim como a função do investigador forense não é lidar com o defunto, é descobrir quem matou. A função da exegese não é lidar com o texto, é descobrir o que é, porque quem escreveu é irrelevante, o que é que quem escreveu quis dizer. Então, eu não vou recolher orientações da semiótica porque são úteis. Estou me lixando para a semiótica, não é meu campo. Eu não escolhi fechar um texto dentro das 4 linhas. Meu negócio é tratar o texto como uma sobrevivência do passado. Quem é semioticista, faça o seu trabalho com responsabilidade e sem confusão. E deixa eu fazer o meu com responsabilidade, sem confusão. A minha explicação sobre o meu trabalho está nos meus vídeos aqui, né? Eu fiz um vídeo explicando. A minha exegese é exegese histórico-social indiciária. Está lá dado, todos os pressupostos. Quem falar mal, fale. Aí você diz assim, está na mesma linha que a do Roland Barthes? Não, o Roland Barthes matou o autor. E como já comentou algumas vezes do Humberto Eco, para mim Humberto Eco, ele falou bobagem, completa bobagem. Lamento. Se alguém disser que eu sou prepotente, não vou nem dormir hoje com tanta preocupação, porque naquele livrinho Interpretação e Superinterpretação, ele disse que a intenção do autor é difícil e irrelevante. Isso é argumento? Isso é porcaria de argumento que se apresente? Por outro lado, ele não disse que o autor não está disponível no texto. Ele só disse que é difícil. E ele disse que é irrelevante. Para ele. Se ele não vê relevância, dane-se ele. Eu vejo relevância. Então ele disse, é irrelevante, tá lá. Vocês vão lá e leiam. Se não vai ler, não me encha o saco. É irrelevante e é difícil encontrar a intenção do autor. Pois para mim é relevante, é difícil sim, mas não foi mais difícil do que conquistar Bel. E eu conquistei Bel. Então, Beto Eco, não me interessa a sua opinião a respeito. Aí depois ele vai dizer que a intenção do leitor é confusão. Ai, como assim confusão? Ele escreve literatura para quê? Ele escreve literatura para o pessoal repetir o que ele diz? Não. A intenção do leitor é legítima. Todo leitor que diz, eu vou ler o texto de acordo com a minha cosmovisão. Legítimo. Quem disser que a leitura dele está errada, vou soletrar. É imbecil. Se o sujeito diz, vou ler do jeito que eu quero, perfeito. Nunca vai errar. Então, Humberto Eco consegue falar 2 bostas na mesma linha, mas pior é a terceira bosta. Ele vai dizer que existe uma intenção da obra. Meus ovos! Obra não tem intenção nenhuma. Quem plasmou alguma intenção lá é o autor, que ele disse que é irrelevante e difícil. É uma confusão. Beto Eco coroou o final da carreira dele com um amontoado de confusão. Por quê? Porque em vez deles recortarem o objeto deles e tratar epistemologicamente o objeto nos limites da opção, eles querem normatizar a prática deles, o olhar deles, para todas as atividades. Isso é de um autoritarismo elitista insuportável, além de tudo burro. Porque você pode ler o texto assim, eu vou ler do jeito que eu quiser. Perfeito. Perfeito. Um livrinho de metodologia bacana pra caramba. Metodologia do Antigo Testamento, né? Ele diz que são 4 modos de você ler um texto. Que é a diacronia, seria a preocupação com o autor. A anacronia, o leitor se apropria do texto. Perfeito. O problema não é o leitor se apropriar do texto. O problema é ele fazer isso e dizer que está falando do autor. Aí é uma besta quadrada. Que é o problema de todas as igrejas. Que leio leio o texto bíblico de acordo com a sua doutrina, que cada igreja é uma doutrina maluca, diferente, e diz que está falando da Bíblia. Mentira. É projeção do leitor no texto bíblico.
Um assembleiano ler a Bíblia como assembleiano não tem problema. Ele se torna uma besta do Espírito Santo, do culto do retetê, é quando ele diz que essa leitura é a leitura da Bíblia, do autor da revelação. Aí já é uma cavalgadura, um asno, zurra em língua estranha. Mas vale para batista, para presbiteriano, vale para todo mundo. Mas você pode decidir, eu quero tentar entender o que o autor diz. Vamos lá, vamos tentar. Ou seja, quem vai determinar se o procedimento está certo ou errado é a decisão do leitor, é o leitor que decide. O problema desses teóricos é que eles inventam um recorte e querem enfiar esse recorte na cabeça dos outros. Eu fiz um vídeo, escrevi um texto dizendo, a pergunta como se ler um texto é uma pergunta burra. Está mal feita. Não é como se lê um texto, é como você quer ler. A primeira pergunta é como você quer ler. O que você quer? Eu quero me divertir. Leia do jeito que for. O Humberto Eco diz que isso é zona. Encheu as burras com zona, mas ele disse que é zona. Porque se ele acha que os leitores do Nome da Rosa estavam preocupados com a erudição dele, queriam se divertir lendo o livro. Foi o meu caso. Eu ficava abismado com a erudição dele, mas eu queria curtir a história, né? Não estava fazendo exegese para ler o Nome da Rosa. Finalmente, e quando não há uma totalidade de texto para apontar um autor, sendo o autor de um único texto, qual o procedimento adequado? Mas esse é o melhor dos mundos, esse é a exegese. A confusão da exegese, a dificuldade é quando você pega um texto montado. Aí, 3, 4 autores mexeram ali. Então, você vai ter que fazer um trabalho muito meticuloso de investigação forense. Plantaram DNA. Agradeço muitíssimo pela atenção do professor e finalmente me tornei membro da tenda. Agradeço por você se tornar membro da tenda. Espero que tenha sido útil. Eu resumiria isso assim. A discussão exegese, análise do discurso, semiótica é uma discussão idiota. É idiota. Você não tem que empurrar semiótica, nem exegese, nem análise do discurso para cima de ninguém. Trate a pessoa com honestidade. Olhe a pessoa no olho e pergunte, o que você quer, meu querido? Você está com esse texto na mão para quê? Ah, eu comprei porque eu quero curtir esse romance. Então você não precisa aprender nada, não. Senta, lê, dê asas à imaginação e goze. Menino, o que você está com esse... Ah, eu estou com esse aqui porque eu queria saber como é que funciona a organização interna de um texto. Tudo bem, então vamos lá. Vamos estudar um pouco de semiótica, um pouco de gramática, é isso que você precisa, né? Eventualmente, namorar um pouquinho do estruturalismo. Beleza. Menino, o que você quer? Ah, eu quero saber o que o cara quis dizer com isso aqui que ele escreveu nesse salmo. Ah, e é exegese. Não, mas o cara falou para usar semiótica porque ele é uma besta. Uma besta. Nem perguntou o que você quer. Ele só sabe fazer aquilo. Falou texto, ele entra em transe. Texto, semiótica. Está se lixando para o interesse das pessoas. Quem vai determinar como você vai ler não é o professor. O professor vai para o diabo. O professor só é útil se ele te ajudar. E você que tem que decidir o que você quer fazer com o texto. Quer fruir? Não precisa de professor. Quer compreender as forças de sustentação da sintaxe, a semântica, a semiótica, como isso gravita no objeto texto? Então você vai discutir semiótica, gramática, sintaxe, fonética, prosódia, essas coisas que tem a sua necessidade. Para mim, instrumental. Para mim é instrumental. E se o moleque quer saber a intenção do autor, exegese. Toda outra discussão para mim é inútil, eu não entro na discussão. Qual é melhor? Exegese, isso aí é exegese ou semiótica? Isso aí é 2 adolescentes medindo o tamanho do pinto atrás do tanque. Então que eles façam. Eu já estou grandinho, eu sei o que eu quero é o que o autor disse e lamento, não tem outro caminho que não seja a exegese. Resta ver se a gente consegue. Muito bem, o vídeo mais longo do canal, então eu não vou
tornar mais longo ainda, sem contar as lives, eu acho que é o vídeo mais longo do canal esse aqui. Eu vou só pedir a sua contribuição, torne-se membro do canal, contribua com o Pix, nas lives contribua com Super Sticker e com Super Chat, nos vídeos gravados com Valeu, na plataforma Apoia-se, apoie lá a tradução da Bíblia, www.nossabiblialivre.com. E se você não tem dinheiro para investir no meu trabalho, então invista com rotinas de engajamento. Deixe like, comentários, assista aos vídeos até o final, mesmo esses de 1 hora. Maratone o canal, compartilhe, avise aos seus conhecidos sobre a existência do canal. Espero que o vídeo tenha sido útil, bem visceral, né? Visceral ele é. Resta ver se tem utilidade para alguém. Tchau, tchau, até o próximo vídeo. Até a próxima rodada de café.